Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem, pessoal? Eu estou muito bem, graças a Deus. Bom, pessoal, a temporada acabou, né? A temporada de Fórmula 1 acabou, né? Mas é o seguinte, eu resolvi que vou fazer esse vídeo muito relacionado ao fato de que eu vou falar de equipe por equipe, né? Não sei se eu começo das mais baixas primeiro para depois ir falando das melhores equipes da temporada, isso, né, falando por campeonato, né? Bom, pessoal, é o seguinte, hoje aqui nesse vídeo eu vou falar o que eu achei, honestamente falando, da temporada como um todo, né? Não vou falar de talvez eu fale de uma equipe em especial, talvez eu fale de um piloto ou mais, na verdade não muito assim, mas assim, vou falar o máximo assim, arroz com feijão, né? Mas vou falar mais da temporada como um todo, né? Da qualidade das corridas, de como foram, das corridas assim que mais me impactaram, das corridas que mais me decepcionaram, né? E aí vamos falando sobre isso, né? Sobre cada equipe, assim, mais detalhadamente, isso detalhadamente entre aspas, né? Nada muito assim, mais numericamente falando, né? Mas assim, eu vou falar de detalhes assim que para mim destacaram nessa temporada, né? Vou falar aqui para vocês, né? Lembrando, né, pessoal, a minha opinião, né? Pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que eu seja o único do mundo que pensa desse jeito, mas não posso deixar de mencionar porque é uma opinião minha, né? E acho que estou aqui para falar minha opinião, né? Também, aproveitando de praxe aqui, também essa semana também pretendo fazer um vídeo sobre o Focus também, tá, pessoal? Sobre o Focão. Não vou vender ele, tá? É só um problema que ele teve e logo eu vou falar para vocês um probleminha que eu tive com ele, não relacionado a vender nem nada do tipo, mas um problema, mais uma vez, mecânico que eu tive com o Focão, tá? Mas enfim, vamos falar aqui de Fórmula 1, né? Bom, pessoal, é o seguinte, a gente teve a temporada mais longa do calendário, né? Quer dizer, de todos os anos da Fórmula 1, esta temporada de 2024 foi a mais longa de todos os anos da Fórmula 1. Tivemos 24 corridas, tá? Pelo que eu vi no calendário provisório até agora de 2025, não está 100% confirmado que é isso, né? Não vou, pelo que eu vi, né? Não vou me aprofundar muito assim detalhadamente qual a lista certinha, mas o que já definiram é que vai ser também 24 GPs, tá? Não sei quantas corridas sprint vai ter, né? Até agora não foi divulgado, né? Nada oficial da Fórmula 1 em si. Então não vou me permitir aqui que falhe aqui, porque pode ser que não se concretize, né? Mas a gente teve um calendário mais longo da história, né? E assim, cara, sendo muito sincero com vocês, é longo quando a gente tá lá no início, antes de iniciar a temporada, a gente acha longo. Mas quando acaba a gente acha meio curto, né? Mas assim, eu achei, na minha opinião, que esse calendário muito longo, ele, pra mim, acho que ele abre muita brecha. Por exemplo, assim, quando uma equipe dominar, por exemplo, como o Verstappen dominou em 2023, né? Tendo 23 corridas no calendário, ou 23 ou 22 corridas, agora eu não estou literalmente lembrado, abre a margem, né, para os recordes serem superados, né? A Fórmula, para mim, eu acho muito exagero, tá? Para ser muito sincero com vocês, 24 corridas. Por mais que eu ame Fórmula 1, por mais que eu esteja contando os dias para a Fórmula 1 voltar como é que fala? Voltar a acontecer, né? A temporada de 2025 acontecer novamente, né? Quer dizer, acontecer, né? Não vai acontecer novamente, vai acontecer só uma vez, né? Enfim. Mas o fato é que, tipo assim, eu acho muito, tá, pessoal? Eu acho muito mesmo. Acho que pra mim isso fica um pouco à margem, assim. Acho que, na minha opinião, deveria ser 19 a 20 GPs, na minha humilde opinião, tá? Eu, particularmente, acho que essa quantidade, pra mim, não é exagerada. Não é pouco demais, porque também 18, 17 corridas, 16 corridas igual era nos anos 80, nos anos 90, era muito pouco. Eu, particularmente falando, achava muito pouco. Eu acho que 18, 19 para 20 corridas na temporada, para mim já fica muito bom. 21 já começa a beirar um pouco o exagero, tá? Falando sobre as corridas em si, né? Pessoal, é o seguinte, esse regulamento novo, esse regulamento Kawasaki que surgiu em 2022, eu sempre fui um tanto quanto crítico com esse regulamento, né? Mas por causa do domínio da Red Bull, tá? Eu não gosto de domínios, eu sou torcedor da Ferrari,
inclusive estou até usando aqui, mas eu não gostava do domínio da Ferrari, da proporção, da margem de vantagem que a Ferrari tinha nos anos 2000, nem da Red Bull no início dos anos 2010, e nem da Mercedes no finalzinho dos anos 10 e início de 2020, e tampouco agora esse domínio da Red Bull com o Verstappen, né? Então, para mim, essa temporada, eu defino o seguinte, né? A qualidade das corridas, para mim, elas foram no máximo, ótimas, né? Para mim, acho que existe o impecável, né? E acho que, eu acho que poucas corridas foram realmente ótimas, né? Eu acho que quando a gente teve um grid mais parelho, ali da metade da temporada, né? Mais especificamente no início da saga europeia, né? O que é a saga europeia? O início dos grandes prêmios europeus. Para mim, a Fórmula 1 começou a ficar melhor de se assistir, né? Por quê? Porque você não sabia, precisamente falando, quem que iria vencer. Você tinha ainda, você via em um final, assim, nos treinos livres, você via, exemplo assim, você via a Ferrari favorita nos treinos livres, mas quando chegava a classificação era a Red Bull ou era a McLaren que mostrava as garras e se tornava a equipe favorita. E aí na corrida já mudava um pouco o cenário, né? Porque cada equipe se dava bem com um determinado tipo de pneu, cada equipe no caso, né, se dava bem com determinado tipo de pneu ou com determinada temperatura de pista, né? Exemplo, né, a Mercedes se dava bem em pistas mais frias, né? Nem a própria Mercedes sabia disso, né? Assim, sabia o porquê, o carro dela se dava melhor em circuitos com condições mais frias, enquanto a Ferrari, por exemplo, já sofria mais nessas condições porque era uma eternidade para aquele carro conseguir aquecer os pneus, né? Só que em compensação era o melhor carro em ritmo de corrida, né? Eu acho assim, isso deu uma emparelhada legal nas corridas, tá? Mas assim, a gente não viu nenhum duelo mano a mano por muito tempo, que é o que eu gostaria de ver, né? A gente viu vez ou outra isso acontecendo na temporada, como toda temporada acontece, mas na minha opinião isso não aconteceu com a frequência que eu gostaria. A Fórmula 1 ela ainda é vítima desse lixo, desse DRS. Esse DRS ainda é uma aberração que destrói a qualidade das corridas, né? Na minha opinião, acho que se não tivesse o DRS em muitas ocasiões, acho que talvez daria uma certa impressão assim de que as coisas tornariam as coisas mais difíceis e exigiria mais desses pilotos para conseguir ultrapassar em situações mais de risco, né? Também não podemos deixar de mencionar alguns pilotos que, na minha opinião, se destacaram nessa temporada positivamente e negativamente, né? Negativamente falando, eu acho que pilotos assim que, na minha opinião, se destacaram negativamente, para mim, chama-se Lewis Hamilton, que para mim fez, na minha visão, uma das suas piores temporadas na Fórmula 1, tá? Tem muita gente aí se derretendo pelo que ele fez em Las Vegas, tem muita gente se derretendo pelo que ele fez em Abu Dhabi, pela capacidade dele disso, daquilo, beleza? Mas eu acho que um heptacampeão, né, com o extremo potencial que o Hamilton tem, e até por ser o seu último ano de Mercedes, acho que saiu muito pela porta dos fundos, tá? Eu acho assim que é impossível sair pela porta dos fundos, literalmente falando, se tratando do maior campeão da história, do maior vencedor da história, né, do maior piloto, no maior pole da história, né, maior número de poles da história, com o maior vitorioso em uma mesma equipe da história. Não tem como esse cara conseguir sair pela porta dos fundos, né? Não teve, realmente. Mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que o Hamilton foi, sem dúvida nenhuma, para mim, uma grande decepção, porque acho que o Hamilton é capaz de muito mais. Eu entendo que ele é muito movido a essa questão de motivação, mas olha o Carlos Sainz. O Carlos Sainz, na minha visão, ele conseguiu dar a volta por cima, e já adianto que é um dos pilotos que eu destacaria positivamente nessa temporada, porque é um piloto que conseguiu provar a si mesmo e a própria equipe que, olha só o que vocês estão fazendo. Vocês estão me tirando e olha só o que eu posso fazer. E muitas vezes ele conseguiu andar muito bem, né? Acho assim que ele conseguiu se sobressair em muitos momentos ali, na minha humilde opinião, né? Outro também da Ferrari, né? Já falei dois pilotos que estão, queira ou não queira, mencionados a Ferrari, também o Leclerc,
que na minha opinião também faz uma temporada excepcional, né? Acho assim que esta é a resposta de um piloto que vai ter como companheiro de equipe um heptacampeão mundial. Essa é a resposta que ele dá também à Ferrari, que em 2025 vai ter um heptacampeão, vai ter o maior piloto da história comigo como companheiro de equipe, mas eu tenho esse potencial de bater de frente com esse cara, né? Outro também que eu tenho que destacar positivamente aqui, né? Quer dizer, negativamente no caso, um piloto que eu tenho que destacar negativamente e positivamente também é o Lando Norris e a McLaren, né? Eu vou falar piloto e equipe aqui, né? É como eu falei, eu ia falar um pouco, mencionar um pouco de pilotos e de equipes aqui, né? E tudo mais, né? E também vou voltar ao papo também das pistas e tudo, né? Nos grandes prêmios em si, né? Mas enfim, sobre o Lando Norris e a McLaren, né? Cara, é o seguinte, a McLaren, para mim, já pode fugir dessa desculpa esfarrapada de que é toda uma gestão da McLaren que não está acostumada a andar na frente. E isso muitas vezes sacrificou e muito os resultados finais dessa equipe, né? Com estratégias horríveis, com decisões muito questionáveis, né? E com um piloto que, honestamente falando, com todo o respeito do mundo, não é querendo descer além nele, criticar demais ele em excesso, mas para mim um piloto que mostrou que neste instante ele não está preparado para ser campeão mundial. Tanto pela questão mental, né, quanto pela questão da equipe em volta, né? Eu tenho uma teoria do seguinte, de nada adianta o Lando Norris chegar em 2025 com a mentalidade de quer ser campeão mundial e eu estou disposto a fazer o que for para isso, se a equipe dele, que está em volta dele, não pensar o mesmo. Então, para mim, acho que a McLaren ela vai ter que pegar esse ano, aproveitar que já ganhou e tudo mais, ganhou com os metros e tudo, mais por carro, porque por pilotos, na minha opinião, acho que a Ferrari ganhou, não é torcida nem nada, mas eu acho que todos que acompanham as corridas sabem que a Ferrari é quem merecia ganhar, né? Eu acho o seguinte, a McLaren ela vai ter que pegar este ano, beleza, ganhamos e tudo mais, acabou essa pressão de ganhar o campeonato e tudo mais, agora libere os seus pilotos para competirem de verdade, sem nada artificial, sem essa história bizonha de passe seu companheiro de equipe, sem essa de deixe seu companheiro de equipe passar porque ele está mais rápido do que você, sem essa de nada disso, já chega, tá? Então, para mim, é uma mentalidade que acho que a McLaren e o Lando Norris vai ter que ter, né? A gente tá falando de mental também, e eu não posso deixar também de mencionar sobre o Leclerc também, que eu mencionei há pouco, né? Que beleza, ele teve seus elogios, mas é o seguinte, eu já fiz vídeos, inclusive aqui falando aqui no canal, sobre o seguinte, se o Leclerc quer ter essa imponência na Ferrari, né, ele vai ter que tirar esse lado bonzinho dele. Porque para mim isso é a única coisa que ainda acho que ele está pecando muito para ser um campeão mundial. Campeão mundial não existe bondade. Não existe bondade para ser campeão na Fórmula 1. Na Fórmula 1, desculpa o termo aqui para os mais que não gostam de eu que eu xingue nem nada, mas na Fórmula 1, para você ser campeão, você tem que ser filha da puta, entendeu? Então você tem que ser um baita de um filho da mãe, você tem que ser uma baita de uma mãe desorganizada, sei lá qual é o nome, sabe? Enfim, filho da puta, vai, enfim. Então, pra mim, acho que falta um pouco nisso nele ainda, né? Outro piloto que eu gostaria de destacar aqui é o Verstappen, tá? Pra mim, acho que o Verstappen, ele conseguiu uma proeza muito positiva na carreira dele, né? Que é dirigir um carro que não é definitivamente mais rápido e ser campeão, né? Isso que muitas pessoas criticam e tudo mais, que é a primeira vez que ele ganha sem ter o melhor carro. Eu, na minha opinião, não é nem pela questão afetiva, nem nada, né? Inclusive, eu vou até fazer um vídeo de um top 4 títulos do Verstappen, o meu favorito, ou o menos favorito meu, né, na minha humilde opinião, né? Já vi alguns canais fazerem, e eu tenho também a minha própria opinião sobre cada título do Verstappen, tá? Mas assim, o Verstappen, para mim, guiou muitos momentos ali com
muito bem, né? Para mim, teve atuações impecáveis, né? Como, por exemplo, o Grande Prêmio do Brasil de 2024, né? Só que é o seguinte também, para mim, acho que a gente viu um lado muito ruim do Verstappen, né? É aquela questão da pressão excessiva em certos momentos, né? De segurar o seu adversário principal no campeonato a não ultrapassá-lo, como foi no caso do Grande Prêmio do México, onde ele precisou fazer aquelas coisas, né? Tem gente que fala e até inventa alguma desculpa esfarrapada para elogiar o Verstappen sobre isso, só que na minha opinião isso aí é dar nome à burrice, tá? Para mim, um piloto que precisa bater deliberadamente, ele perde muito do meu respeito nessa questão, né? E acho que eu acho assim que o Verstappen fez uma temporada fenomenal, mas eu acho que essas manchinhas que ele teve em alguns momentos nessa temporada, onde ele se dispôs em bater deliberadamente, né, ou jogar o seu adversário para fora da pista foi uma opção, para mim diminui muito meus pontos em relação ao Verstappen nessa questão da temporada dele. Eu acho que em nenhum momento assim ele precisava. Eu acho que ele tinha uma margem de pontos muito grande, né? Vamos falar a verdade também assim, que ele foi campeão de forma antecipada, somada a vários critérios. Somada ao critério, que aí já acho que é dele, né? Um critério positivo do Verstappen, que é o quê? Que é a questão justamente assim de quando teve o melhor carro, ele soube aproveitar cada momento tendo o melhor carro. Enquanto a McLaren e o Lando Norris se lambuzaram de incompetência, de erros ridículos, patéticos, né, quando teve o melhor carro. Então, assim, o Verstappen, quando ele teve o melhor carro, que foi no início da temporada, ele foi lá e acumulou uma série de vitórias, uma série de pole positions e uma série de voltas mais rápidas, né? Então, assim, ele soube aproveitar cada instante destes momentos, né? E a grande realidade é que ele ganhou esse título de forma antecipada por causa da incompetência da McLaren, um pouco também por sua competência de conseguir gerar bons resultados, resultados constantes, e também pelo início formidável que ele teve também, né? Então, para mim, estes fatores foram os fatores que, na minha opinião, foram primordiais para o Verstappen conseguir alcançar o seu 4º título mundial, né? Outros detalhes, pessoal, aí já vai entrar mais em detalhes mais específicos que eu vou falar de cada equipe. Para mim é o Sérgio Pérez, né? Sérgio Pérez, que inclusive foi demitido, e que o Liam Lawson vai entrar no lugar dele na Red Bull em 2025, né? Eu acho que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso aí, tá? Mas para mim resume muito o Pérez. Era muito mais bonito ele ter anunciado a sua aposentadoria, porque não teria condições, né? E espero que o Verstappen tenha algum oponente que esteja pelo menos mais próximo. Porque não dá pra gente determinar o desempenho real desse carro da Red Bull somente com base no que o Verstappen faz. Acho que para mim se baseia muito em dois pilotos. Dois pilotos são mais do que suficientes para você entender a filosofia do carro. E muitas pessoas, muitas vezes, fizeram uma mística de que o Verstappen estava tirando leite de pedra. Eu fico pensando assim, beleza, eu entendo que o Verstappen tira realmente esse leite de pedra. Só que é o seguinte, o companheiro de equipe dele é muito ruim, cara. Foi muito ruim. Não é que ele é ruim de fato, mas o mental de bosta que o Pérez estava tendo nessa temporada, para mim, torna a pensar assim que qualquer carro que ele tivesse ali, se tivesse um jato em mãos, ele talvez não conseguiria tirar o máximo que podia daquele carro. Porque o mental é muito importante nessas horas, né? Então eu gostaria muito assim de saber como inferior realmente é esse carro, né? Tem gente aí que vai colocar uma mística em cima do que o Verstappen fez. Fala assim, nossa, o Verstappen foi campeão com esse lixo de carro. E eu não sei dizer se é realmente esse lixo todo de carro, né? Por quê? Porque não dá para você simplesmente pegar o desempenho do Pérez, com o mental todo lascado, igual que ele teve nessa temporada, e julgar, esse carro é uma draga. Eu não consigo, simplesmente não consigo. Às vezes chega até a pensar que esse carro realmente era segundo melhor carro, terceiro melhor carro, mas o Pérez amenizava esse desempenho. A Red Bull estaria na disputa do título de campeonato de construtores se não fosse o Sérgio Pérez, né?
Então, não sei, eu tenho uma sincera opinião assim, que talvez as pessoas colocam, é porque tipo assim, sempre as pessoas querem colocar uma mística em cima do seu pilotinho de estimação para falar que está dirigindo um carro muito ruim, né? Eu concordo, né? Assim, acho que o carro da Red Bull não era bom o suficiente, mas não era tão ruim quanto as pessoas mistificam, colocam toda essa mística que ele era uma lástima de carro, né? Porque, afinal de contas, com esse carro, o Verstappen conseguiu vencer, mesmo no período ruim dele, conseguiu bater de frente com as McLarens, conseguiu bater de frente com a Ferrari, com a Mercedes e tudo. Assim, apesar que a Mercedes é a quarta força definitiva. Mas assim, sabe, eu não acho que o carro é tão ruim assim, tá? É uma opinião minha, tá? Não é que eu seja um hater do Verstappen nem nada, mas assim, é que eu tenho os pés no chão. Eu tenho os pés no chão para na hora de pensar essas coisas. Não acho que seja para tanto, né? Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer uma parte 2 ou não sei. Talvez esse vídeo aqui já esteja bom já o suficiente, né? Mas é isso aí, pessoal. É isso aí que eu particularmente penso sobre a temporada de 2024 da Fórmula 1, tá? Corridas muito boas, é verdade. Assim, como eu falei, existe um nível de corridas impecável e tudo. Acho muito difícil chegar, não é sempre que vai ter isso, claro que não, né? Mas eu acho assim que as coisas melhoraram bastante quando as equipes ficaram mais equilibradas, né? Mais próximas entre si. E a gente não está podendo reclamar disso não, tá? Porque a Fórmula 1 ela sempre foi de equipes lá de baixo terem péssimos resultados, de tal maneira que muitas vezes eram quase um segundo mais lentos e tudo. Hoje a gente está falando de carros aí que são quase ali bem próximos, então a gente não está podendo reclamar da distância da pior equipe com a melhor equipe. A gente tem hoje o privilégio, inclusive, de ter um grid muito mais parelho. Hoje em dia você consegue imaginar uma Sauber, né, por exemplo, pontuando em algum momento ou outro, como pontuou. Mas você também pode imaginar um momento onde uma McLaren, que foi o melhor carro, encerrou o ano com o melhor carro, se perder e fazer um tempo ruim e cair no Q1, né? Então, né, na minha opinião, isso define muito essa temporada, né? O que eu praticamente acho é isso aí. A gente hoje tem um regulamento que permite, mas é como eu já falei para vocês, as corridas em si, as disputas em si, estão muito limitadas mais uma vez por causa desse maldito DRS, né? Que eu espero honestamente que acabe esse lixo desse DRS, que acabe essas ordens de equipes malditas que eu odeio do fundo da minha alma, e para a gente, enfim, poder ter o privilégio de ter duelos incríveis, né? Então, é isso que eu particularmente penso, tá, pessoal, sobre a temporada de 2024. De 1 a 10, eu acho que eu diria que acho que a temporada de 2024, não pelo campeonato, eu nunca botei fé de que esse campeonato seria deixado de lado pelo Verstappen, assim, que o Lando Norris aqui assumiria, que seria o campeão e tudo mais. Mas para mim, o campeonato se encerra com o melhor piloto tendo o seu título de forma merecida, apesar de alguns detalhes, né? Apesar de algumas rebarbas, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que para mim é mais do que merecido o título do Verstappen, tá? Isso na minha humilde opinião, né? Venceu o melhor piloto do campeonato de pilotos e venceu a melhor equipe em termos de carro no campeonato de construtores. Então, no fim, houve justiça nesse quesito, sabe? Houve justiça nesse quesito, né? Então, é isso aí, pessoal. Acho que é isso aí, tá? Posso ter falado alguma coisinha que talvez muitos não concordem e tudo mais. Pode ser que tenha faltado alguma coisinha. Mas é isso que eu particularmente tenho a falar sobre a temporada de 2024 de Fórmula 1. Né? A gente espera que seja tão equilibrado quanto foi em 2025. Muitas fontes mais especializadas acreditam que a temporada 25 vai ser realmente muito boa. Eu tô pé no chão com isso, tá? Eu tô muito pé no chão com isso, tá? Porque quanto mais expectativas que você coloca, maior a chance de decepcionar lá na frente. Então, eu sou muito pé no chão para falar essas coisas, tá? Assim, se vai ser melhor ou se não vai. Pode até ser que o Lando Norris tenha uma maturidade melhorada ali, pode ser que a McLaren, enfim, melhore a sua maturidade de equipe de meio para se tornar uma equipe de topo, agora que ganhou o título.
Enfim, pode ser que aconteça um monte de coisa, e acho que se a McLaren continuar nesse ritmo que ela tá, e o Lando Norris tendo uma mentalidade vencedora, que ele não teve esse ano, e a McLaren também tendo a mentalidade vencedora, eu temo até mesmo que a McLaren é quem tem esse ritmo de ser uma equipe dominante, talvez, em 2025. Vamos ver, não sei como é que vai ser, né? Mas é isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.